mentoria gratuita Além da Dieta. Eu tô aqui para te falar o seguinte: você sabe o que você precisa fazer, você já tem consciência em relação a muitas coisas que você precisa melhorar na sua saúde. E a pergunta é por que você não faz? Existem barreiras que impedem muitas vezes você a chegar no seu resultado, no seu objetivo. E muitas vezes essas barreiras são invisíveis. Elas estão te impedindo de chegar onde você precisa, só que você não está enxergando elas. Nessa aula, então, eu vou te falar algumas barreiras que podem estar acontecendo com você para te ajudar a ter clareza do que você precisa derrubar da sua frente para você conseguir ter seus resultados. Porque as barreiras estão te impedindo de avançar. Então, para isso, a gente precisa afastar essas barreiras, tirar essas barreiras para que você consiga seguir no seu caminho e ter o resultado que você quer. É muito importante, então, você também perceber quais as barreiras que acontecem na sua vida especificamente. Essa aula eu vou falar de algumas barreiras, pode ser que alguma dessas barreiras que eu vou falar aqui aconteça com você, só que para cada pessoa tem algum tipo de barreira diferente. Porque você tem sua vida, você tem sua história e você tem os ambientes que você frequenta. Então as barreiras elas podem mudar de acordo com a pessoa e de acordo com a realidade. E aí a gente vai conseguir ver na avaliação SAFe da saúde funcional, quais são as barreiras que estão te impedindo de chegar no seu emagrecimento, na sua tranquilidade, na sua liberdade. Então, mais uma vez, reforçando a importância de você realizar a avaliação física. Estou te aguardando para te dar esse apoio. A primeira barreira que eu vou te mostrar aqui é fantasmas do passado. Como assim? O que aconteceu com você e o que está prestes a acontecer no futuro está influenciando a sua vida. Às vezes você não faz o que você precisa fazer hoje por causa de questões que aconteceram no passado. E da mesma forma, quando você pensa em relação ao futuro, você às vezes não faz o que precisa. Então, basicamente é o seguinte, por exemplo, você está aqui hoje. Hoje você quer emagrecer, você quer melhorar a sua saúde e tem coisa que você faz e tem coisa que você deixa para depois. Isso aqui é na vida. Eu vou falar do emagrecimento, da saúde, mas esse quadro aqui pode servir em relação a qualquer coisa que você está querendo fazer na sua vida e você não está conseguindo fazer. Você vai entender por quê. Então vamos lá, você quer emagrecer, quer mudar a sua saúde e aí no hoje você faz algumas coisas em prol para ter esse resultado, né, de emagrecer, só que tem coisa que você deixa para depois. Que às vezes você está cansado, fadigado e não quer fazer, você vai deixando para depois. E aí o que acontece? O passado e o futuro influenciam no hoje. Você vai entender agora o como. Então, por exemplo, você faz, vamos focar agora nas coisas que você está conseguindo fazer, que você está conseguindo ir para frente. E aí, vamos lá. No passado, você tem as lembranças e as aprendizagens positivas e negativas, mas agora a gente vai focar no positivo. Então, por exemplo, no passado, se você conseguiu fazer algo, você tem uma lembrança positiva. Você chega no futuro, você chega no presente e você consegue fazer. Ok. Agora, se a gente comparar o negativo, se você não conseguiu emagrecer no passado, a chance de você deixar para depois é muito grande. Por quê? Vamos falar de emagrecimento para você entender. Só emagrecimento. O emagrecimento, se você no passado não consegue fazer alguma coisa, chega aqui e você não deu certo no passado. Se não deu certo no passado, por que vai dar certo agora? Qual que é a chance de dar certo agora? Então, o seu passado está influenciando hoje. Por exemplo, as lembranças e as aprendizagens positivas, elas aumentam a chance de você conseguir fazer. E as lembranças negativas e as aprendizagens, elas aumentam a chance de você procrastinar, deixar para depois. Então, acontece o seguinte, o fato de você não ter dado conta de emagrecer no passado, não é fato que você não vai dar conta agora. O fato é que as estratégias que você fez no passado não deram certo para você. Só que o fato de você não ter conquistado, não ter conseguido, não vai te impedir agora. Só que na mente, na parte mental, às vezes a lembrança negativa empaca você. E aí que tá. Nessa mentoria eu quero que você tenha clareza do que está acontecendo com você. Porque as lembranças do passado podem sim te impedir. E a gente precisa então fazer um processo de ressignificação. Mudar essas lembranças. Você acreditar no hoje que é possível.
É possível sim você mudar a sua realidade. Só não é possível se você continuar fazendo as mesmas coisas. Quem continua fazendo as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Agora, se você fazer diferente, com certeza você vai ter um resultado diferente. E aí você me fala, tem mais coisa pra gente falar aqui? Tem, só que a gente precisa ver o que está acontecendo com você primeiro. Faz a avaliação, porque na nossa conversa eu vou te mostrar algumas lembranças, algumas coisas que estão te impedindo de avançar no seu objetivo. Então, no hoje, você não faz e você não faz. E às vezes o que aconteceu no seu passado até te impede o seu futuro. Como assim, mano? O que aconteceu no passado te impede o futuro? Sim. Vamos lá. No futuro, o futuro não aconteceu ainda, né? Você concorda comigo? Não aconteceu o futuro tem gente que fala que a Deus pertence. Só que nós projetamos o futuro, nós sonhamos, nós pensamos sobre ele. E aí, esse pensamento em relação ao futuro influencia o seu hoje. E aí, no futuro nós podemos fazer dois tipos de projeções. Primeiro, de sentido, aquela projeção que vai te ajudar a fazer. Então, essa projeção de sentido te ajuda a fazer o que você precisa fazer. E a projeção de medo também te atrapalha. Por quê? Se você for perceber aqui, a projeção negativa no passado, as lembranças, desculpa, no passado, elas são negativas. E aí no hoje, vamos olhar agora para essas duas vertentes, ó. O medo e as lembranças negativas. E aí você tá aqui no hoje, tá assim. Aí você fica assim, uma conversa, um diálogo interno, né, na sua mente, você fica assim. Ai, nossa, é tão difícil, nossa, aquela vez que eu tentei emagrecer não deu certo. Ai, nossa, quando eu penso, não vou conseguir. Ai, eu tenho medo de não conseguir. Ai, amanhã não sei se daqui um mês mesmo, daqui um ano eu vou estar melhor. Ai, é melhor ficar quieta, é melhor não fazer nada, é melhor eu tô acostumada do jeito que eu tô, que eu não quero sofrer. Então, dentro da sua cabeça fica esse diálogo interno que te atrapalha a fazer o que você precisa fazer no hoje. E aí, para resolver isso aqui, existe o processo de ressignificação, que eu vou estar falando melhor na nossa terceira aula. Então, tem como, sim, mudar o significado. Então, precisa mudar o significado. Isso aqui, tudo que eu estou falando para você, é da parte mente, suas emoções, seus sentimentos, é da parte mental, da sua programação, o que você foi programado para fazer. E aí, como eu sou especialista nisso, eu coloquei essa perspectiva no método Além da Dieta para te ajudar a mudar isso aqui. Por quê? Se você não muda o significado, se você não muda a sua mente, você não, às vezes não faz o que precisa ser feito. Porque a diferença entre fazer e o deixar para depois é aqui, ó. Se você imagina que vai dar errado, você não faz, você deixa para depois. Se você tem medo de fracassar, você fica estagnado, parado. Você concorda comigo? Pois é, então mudar essa expectativa, essa perspectiva que ela é muito, muito, muito importante para você mudar a sua realidade. E aí, qual que é o caminho então? Para você fazer o que você precisa fazer projeções em relação a sentido, tem que fazer sentido para você. E você tem que ressignificar o passado e fazer sentido. Então, na mentoria Além da Dieta, eu ajudo você a perceber o que você vai ganhar de verdade no seu processo para você conseguir mudar o que você precisa mudar. Porque quando faz sentido, fica mais fácil. Quando faz sentido, você faz o que precisa fazer. Enquanto não faz sentido, às vezes você não tem uma clareza, você fica parado e deixa para depois e a vida vai passando. Na hora que viu, a vida passou e você não chegou no resultado que você gostaria. Então é muito importante isso aqui, ó. Essa primeira barreira está impedindo muito, gente. A maioria das pessoas que eu converso tá com essa barreira aqui, ó, na sua frente, só que às vezes você não tinha clareza e não tinha enxergado. Por isso que a mentoria Além da Dieta está aqui para te ajudar. Na segunda barreira, você vai perceber que você está repetindo algumas histórias dentro de você. Vamos lá. Segunda barreira, genética e histórico da infância. Então, vou começar com a barreira genética, né? Escuto muitas pessoas falando. Ah, minha família é gordinha, todo mundo é gordinho, então eu tô fadada a ser gordinho, meu futuro é ser gordinho. Ah, eu quero emagrecer, mas na hora que eu vejo minha família é toda gordinha. Ok.
Sua família às vezes é gordinha, sua família às vezes tem diabetes, hipertensão, tem um histórico, né, da genética. E muitas pessoas acreditaram isso há muitos anos, que o que acontecia com sua família iria acontecer com você. Só que teve um estudo do genoma humano, um estudo que durou 13 anos, e ele comprovou que a genética ela influencia na nossa vida, na nossa saúde de 10 a 20% no máximo. Então é uma média de 15%. Ou seja, esse estudo comprovou que, tudo bem, você tem uma carga genética dentro do seu corpo, dentro do seu sangue, você tem sua genética. Só que ela só vai manifestar se você tiver hábitos que deixam que ela se manifeste. Ou seja, se você tem uma rotina saudável, se você consegue mudar a sua saúde, a chance de você adquirir aquela doença que a sua família tem ou de ser gordinho, ela é menor. Então, de 100%, vamos colocar assim, no pior das hipóteses, 20% é a sua genética que está te controlando. Agora, os outros 80% é seus hábitos. E aí eu começo a te falar, essa barreira, acreditar nisso, ela às vezes te impede para enxergar no que você está fazendo hoje. Porque quando você coloca a culpa na sua família, coloca a culpa na história ali da sua carga genética, você tira a responsabilidade de você. E aí quando você fala, minha família é gordinha, então eu sou gordinha. Aí você deixa pra lá. Ou seja, agora é hora de você assumir a responsabilidade em relação à sua saúde e à sua vida. Tudo bem, talvez a sua mãe ou seu pai teve algum problema de saúde, era gordinho, ok. Só que você tem, o que influencia na sua vida é 20% da sua genética. E os outros 80% depende de você. E aí 80% é bem maior, essa porcentagem é bem maior do que os 20%. Ou seja, nós temos controle da maioria dos 80%. Então, essa barreira que antes estava te impedindo, agora você tem clareza que dá sim para mudar a sua realidade. Precisa mudar os seus hábitos. E se os seus hábitos são parecidos com a sua família, é um sinal que você precisa ressignificar e mudar esses hábitos. Por quê? Da mesma forma aconteceu com eles. Eles tinham 20% de chance na genética. E aí os hábitos deles não ajudaram eles e eles acabaram tendo um problema de saúde, engordando. E se você continua repetindo esses hábitos, é sinal que você precisa mudar esses hábitos para ter um resultado diferente. E aí você fala, mas é difícil. Tem seu desafio, mas não é impossível e dá para fazer. Estou aqui na mentoria para te ajudar nesse sentido. E além, do histórico, às vezes sua família não era gordinha, mas você era gordinho. Já escutei muita história, sempre fui uma criança gordinha. Então, agora minha esperança de emagrecer está desse tamanho. Já escutei muito isso. Só que eu quero te falar o seguinte, existe o biotipo. Existem 3 biotipos. Tem aquela pessoa que ela não engorda de ruim, você já ouviu falar? Aquela pessoa que é magrinha, come, não engorda. Só que ela tem que tomar cuidado, que ela pode sim prejudicar a saúde dela se ela não cuidar. O fato dela ser magrinha não quer dizer que ela é saudável. Existem os falsos magros e então não é peso que a gente tem que olhar. Ok, essa pessoa normalmente ela é uma ectomorfa, o nome dela, que é uma estrutura de uma pessoa mais alta, mais fina. Ok. O ectomorfo também existe o mesomorfo. Eu sou, assim, para deixar claro, Existem 3 tipos físicos, o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. Só que aqui no Brasil tem uma mistura, Então, a gente nunca é um puro. Então, assim, não se apega a esses nomes, só apega a ideia. O ectomorfo é uma pessoa mais magra, mais alta, mais fina. O mesomorfo é uma pessoa mais forte. E o endomorfo é uma pessoa que é mais redondinha. Então, existem esses 3 tipos físicos. E aí, para dar um exemplo que a gente não é puro, eu sou endomesomorfo. Existe um teste para atestar isso. E aí, o que significa? Eu sou endomesomorfo. Se eu treinar muito, eu fico forte, mas se eu comer muito, eu engordo. E foi o que aconteceu na época do intercâmbio. Então, eu tenho a tendência, a minha genética, eu tenho a tendência a engordar, se eu descuidar. Eu tenho essa tendência. E a maioria das pessoas também tem essa tendência. Tem aquela pessoa que era uma criança gordinha. Teoricamente, ela poderia ser lá endomorfo. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu explico um pouco sobre os tipos físicos para você entender melhor. Só que o que eu quero dizer para você aqui? Que existe sim um biotipo. Só que ele não vai
vai te condicionar o resto da vida. Porque independente se você tem tendência a engordar ou não, você precisa olhar para a sua saúde e perceber o que você precisa fazer na sua vida para que você tenha uma porcentagem de gordura saudável. Porcentagem de gordura saudável vai te dar conforto no seu corpo, vai deixar você funcional para você fazer o que você precisa e também vai te deixar mais esbelto ali, né? Mais saudável. Então, independente do seu biotipo, é importante você entender sim qual que é seu biotipo. Na mentoria Além da Dieta, a gente faz isso, a gente faz essa análise para ver qual que é o seu biotipo através de fotos. E aí você entende que aonde você pode chegar. Porque, da mesma forma, se eu, Leslie, que sou mesomorfo, eu tenho a tendência a ser com braços mais largos, eu tenho a tendência a ser mais forte. Se eu quiser comparar o meu corpo com o da Gisele Bündchen, eu tô ferrada. Então, por isso que é importante conhecer seu biotipo, para saber até onde você pode chegar, como você pode emagrecer, como seu corpo pode ficar. E aí você vai mudando sua mentalidade, seus hábitos. Então, segunda barreira, a gente já começa a derrubar ela, né? Não, você não é refém do seu histórico genético, você não é refém da sua história do passado. Então vamos derrubar essa barreira para que você consiga chegar onde você precisa chegar. Vamos lá para a terceira barreira. Na terceira barreira, então, eu vou te contar que as emoções podem ser uma barreira no seu emagrecimento. Com certeza, você pode ter passado por isso e às vezes está se sentindo com raiva, ansiedade, tédio e vai comer. É uma ansiedade e você queria resolver esse sentimento e você vai comer. E aí eu começo explicando que a comida ela é um psicoativo. Como assim? Quando a gente come, solta hormônios de bem-estar, prazer. Então, por exemplo, quando você come um chocolate, um doce, o seu corpo responde. Só que o problema é quando a gente começa a usar a comida como remédio, a gente começa a engordar, nosso corpo não começa a funcionar tão bem. Porque o doce não é algo que vai ser nutritivo, né? Muitas vezes o doce foi criado principalmente para gerar prazer e não para nutrir o corpo. Ao contrário, o açúcar no corpo ele pode causar inflamações, ele causa problemas sérios. Bronquite, sinusite, rinite, tendinite, artrite, artrose, isso tudo são causas da inflamação sistêmica. Pode trazer problemas de trombose, problemas nas pernas, problemas de circulação, problema nos olhos, problema no pulmão, no coração. Então, N coisas. Então, o açúcar, ele é mais para quê? Pra gente sentir prazer. E normalmente, cada vez mais, as pessoas estão comendo cada vez mais açúcar. Porque ela é um psicoativo. Então, preciso me acalmar. Aí eu vou e tomo um suco de açaí, um doce, e a gente fica lá quentinho, né? Sente um prazer. Só que isso está te impedindo o seu emagrecimento. A gente pode ter prazer com doce? Pode. Mas você concorda comigo que comer todo dia é prejudicial para a sua saúde e deixa o seu corpo mais gordinho? Pois é, então vamos ver o porquê o que a gente precisa fazer, o porquê que a gente às vezes não consegue controlar. Então, comida é um psicoativo. E existe uma questão, a vontade versus fome. Quando você está com fome, você já viu que você come comida, legumes, você come comida de verdade e mata aquela fome. Agora, muitas vezes a gente tem vontade. Qual é a diferença de vontade com fome? Vontade é quando você tem um desejo em comer algo específico. Por exemplo, vontade de um bolo de cenoura com café bem docinho. Até salivei, de verdade aqui. Isso é vontade. Ou seja, talvez tenha uma sensação, uma emoção por trás daquilo. E aí, a vontade é o que tá te engordando. Porque quando você tem vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, a gente tá tendo cada vez mais vontade. Porque a vida tá corrida, a vida tá desafiadora. E coronavírus veio aí, né? Mexeu com nossas emoções. E aí, cada vez mais, a gente tá tendo vontade. E muita gente comenta, nossa, mas eu só engordei na pandemia. E eu te falo que é muito aqui, ó. Por quê? Eu, Leslie, emagreci na pandemia. Mas por quê? Porque eu sou treinadora e eu sei o que eu preciso mudar dentro da minha mentalidade. E eu quero que você venha comigo. Por quê? Chega de sofrer. Chega de sofrer. E aí vem que a comida também preenche, às vezes, nossas emoções, né? Ansiedade, angústia, estresse, a gente come, só que às vezes existe um vazio. Hoje a gente tá vendo que a gente tá ficando mais isolado,
a gente não está frequentando os mesmos lugares que a gente frequentava antes da pandemia. E a comida também tem esse fator de preencher. E aí você vai entender, eu vou começar a falar sobre a mente, né, como que funciona hoje, só que na próxima aula você vai entender o porquê que você não conseguiu mudar ainda e como você pode fazer para mudar. E aí, só para você ter noção, a mente ela é dividida em duas partes. A mente consciente e a mente inconsciente. O que isso significa? Que o entender, o saber é o consciente. E o fazer é muitas vezes a sua programação, que você acostumou a fazer, seus hábitos. Ou seja, o saber, ele está aqui, ó. Ele está muito aqui, nos 10% da mente. Esse aqui é um iceberg. O que significa esse iceberg? Aqui é o mar, né? Além do mar, tá vendo o barquinho? Nós vemos, normalmente, a parte consciente. E a parte inconsciente está profunda dentro de nós. E aí, o iceberg ele tem uma estrutura aqui para dentro. Então, aqui é o consciente, é o saber. E aqui é a parte que a gente não dá muito conta. Então, por exemplo, saber é 10% da mente. 90% é o inconsciente. É a parte que a gente às vezes não controla muito. Você fala, Leslie, mas não está muito claro. Vamos lá. Vamos falar de comportamentos simples para você entender. Quando você começou a aprender a amarrar os sapatos, você não sabia, você tinha que pensar, né? Então, aqui a gente tem que pensar. Quando está nessa parte da mente, a gente está na parte de aprender, de pensar. Aí você pensa, como é que faz aqui? O marco de um lado, do outro. E aí, você tinha que pensar, você tinha que usar o racional. Ok, para ver como é que é mais rápido. Aí você aprendeu, você foi repetindo até aprender. Chegou no ponto que você não precisa mais pensar. Por quê? A aprendizagem ficou profunda. A aprendizagem ficou inconsciente. Ou seja, a maioria das coisas na nossa vida a gente já aprendeu e veio para cá. E por isso que quando os seus estados emocionais estão, uma ansiedade, uma angústia, estresse, você pode saber. Mas o que vai valer? A parte inconsciente, ela manda em você. Isso aqui significa que o que você passou na sua vida está influenciando as suas decisões hoje. O que você passou na sua vida, você precisa ir mudando aqui. E para mudar aqui, a gente fala de repetição. Como que essa parte aqui se formou? Essa parte aqui se formou através da repetição. Hoje, por exemplo, você pega uma escova de dente. Você precisa pensar para escovar os dentes? Não. Por quê? Você começou aqui, depois vem para a aprendizagem. Então, resumindo, essa parte significa o seguinte, que a gente precisa primeiro pensar, saber, e depois a gente vai repetindo, que a gente aprende. Quando vira a aprendizagem, vai para uma parte profunda. E aqui, então, isso aqui é o que vai dominar o jogo. Só que isso aqui eu vou explicar na próxima aula. Talvez você não ficou claro. Se não ficou claro, pode me chamar, se tiver alguma dúvida, que eu vou te ajudar nessa parte aqui. Por enquanto, é só uma introdução. O que isso tudo significa? Que as nossas emoções, quando elas vêm, muitas vezes a gente não consegue controlar porque existe uma parte dentro de nós profunda e que a gente não entende muito bem, que está além de entender, está no sentir. E aí a gente precisa, então, ter um treinamento para mudar esses sentimentos. Porque você só vai contornar a ansiedade se você treinar a ser tranquila. Então, você já treinou a ser ansiosa. É fácil ser ansiosa. Qualquer coisa você fica ansiosa. Para você ficar tranquila, você precisa treinar. Trabalhar com essa parte mais profunda. Então, as nossas emoções são barreiras, sim. Isso aqui tem mais coisa para a gente conversar depois. Isso aqui também é importante perceber individualmente cada pessoa para você saber o que está acontecendo. Então, vamos lá para a quarta barreira para a gente finalizar a aula de hoje. Quarta e última barreira, lembrando que cada pessoa pode ter sua barreira especificamente. Então, essas 4 barreiras que eu estou apresentando para você é que normalmente eu vi em quem está no grupo agora da mentoria e de pessoas que eu já atendi. Essa barreira aqui do processo, ela se resume da seguinte forma. O processo é que cada coisa nessa terra tem um processo. Por exemplo, na hora que você nasce, para você andar, você precisa desenvolver seu corpinho, depois você levantar e andar. Para uma árvore nascer, precisa da sementinha, colocar na terra e tampar ela, regar para a árvore nascer e para ela ficar grande demora um tempo.
No emagrecimento é da mesma forma, existe um processo. E por que é uma barreira? Porque muitas pessoas não têm paciência de entrar no processo. Por quê? Porque o processo, você tá aqui, você tá às vezes com 100 quilos aqui, você quer chegar nos 60 quilos. Às vezes você quer vir daqui assim, ó. Só que não é assim. E aí por que essa é uma barreira? Porque muitas vezes você acha que você vai começar a emagrecer, vai emagrecendo, e chegou aqui, bonitinho, ó. Só que o processo da nossa vida é desafiador porque nossa vida tem altos e tem baixos. E da mesma forma, o caminho para chegar aqui não é tão retinho. O caminho, às vezes você tá aqui, você começa a melhorar. Aí você vai melhorando, na hora que vê, aconteceu um negócio, diminuiu. Aí às vezes teve um problema familiar, você caiu. Aí você vai melhorando de novo, aí você estagna. Aí você vai e melhora, aí você dá uma volta. E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Até chegar aqui. E aí, às vezes, muitas pessoas perdem a paciência aqui, chuta o pau da barraca e não quer saber mais. Então, gente, a barreira do processo ela tem que ser a favor. Porque ela não é uma barreira. O processo, ele é a nosso favor, porque tudo na vida tem um processo. Tudo na vida tem seu tempo. E aí, ela é barreira agora. Só que eu vou apagar aqui, ó, que ela não é barreira, ela pode ser solução. Uma coisa que eu quero trazer para você é que a mentoria, ela tem um processo e essa quarta aqui, que está sendo barreira para muita gente, ela é solução. O processo é a solução. É você entrar num processo legal para você, é você entrar num processo que você vai fazer 1% ao dia. Porque se você faz muita coisa, você quer mudar tudo, não está dando certo. Então é 1% por dia, esse processo aqui, até você chegar. E aí você fala, mas eu tenho pressa. Tudo bem, você tem pressa, mas que dia que a pressa te deu resultado? Porque se você teve pressa, emagreceu muito e não mudou aqui, às vezes você voltou a engordar. Então a pressa adiantou? Não. Tem que ser processo. Processo leve. Não pode ser difícil, desgastante, porque senão a gente desiste. Então o processo é uma solução, não é para ser uma barreira. O processo é uma solução. E esse processo aqui, cada um tem o seu. Então eu convido você a olhar para o seu processo. Convido você a perceber o que acontece com você. Através da avaliação física, você já vai começar a ter clareza no seu processo. E na quinta-feira eu vou trazer, na quarta aula, eu vou trazer uma oportunidade muito especial para você conseguir passar, para você ter um processo para você chegar onde você quer. E na vida, às vezes, é muito parecido com videogame. Não sei se você já jogou videogame, mas tem isso aqui, né? Às vezes você tá aqui no A, aí você chega, no B. Esse aqui é o primeiro nível. Depois tem outro desafio. Então vai tendo fases na nossa vida. Tem as etapas, as fases. E a gente acha que a gente tem que ter tudo de uma vez. Não. Primeiro a gente não vai para a primeira série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depois a gente está no ensino fundamental, a gente vai para o médio, do médio vai para a faculdade. Não tem um processo? No emagrecimento também. Não queira queimar etapa. Não queira pular etapa, não queira ser rápido. Porque muitas vezes isso não está te dando resultado. Pode até te dar resultado, só que às vezes você perde esse resultado com o tempo, porque você não resolveu o que precisava resolver de verdade. Então, a nossa segunda aula é isso. Dúvidas, estarei à disposição e até a próxima aula.